A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Marcel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 10 que tem o tema A Promessa do Espírito Santo, né? Porque Jesus fez uma promessa para os seus discípulos que não os deixariam órfãos, mas enviarei quem? O Consolador. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcelo. Você muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta os vídeos, comente. E se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe nosso vídeo de leitura diária com sua escola. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da quarta-feira, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 14, que tem como tema a capacidade vivificante do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vivifica o ser humano, né? E a lição vai falar sobre isso, né? Que Jesus sopra sobre o discípulo o Espírito, e ali é como se fosse concedendo uma nova vida ao discípulo, como aconteceu também lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, né? Que soprou ali o Espírito de vida sobre os ossos secos e eles reviveram. E Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 14, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmão, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificar das obras da carne, viverás. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo, pelo Espírito de Deus, esses na realidade são filhos de Deus. Nós que somos guiados pela carne, né, pela carne vão morrer. E Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 ao 14, nos mostra que a vida cristã não é apenas uma mudança de religião, mas uma transformação completa de natureza e direção. A partir do momento que ele aceita Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada nele e ele vai mudar agora, né, a natureza e a direção dele. Ele não vai andar mais como andava antes, ele vai andar agora sendo direcionado pelo Espírito. Quem é de Cristo tem o Espírito, vive pelo Espírito e é guiado pelo Espírito. Tá vendo? Quem é de Cristo, né, ele tem o Espírito, vive pelo Espírito e se deixa ser guiado pelo Espírito. Embora tem muitos aí que se dizem de Cristo, mas não deixam o Espírito Santo guiar ele. Ele quer viver ao bel prazer e termina se dando mal. Mas aqueles que verdadeiramente são de Cristo, ele é guiado pelo Espírito de Cristo. E Jesus deixou claro, né, que ia enviar o Consolador. A promessa do Pai, né? A promessa do Pai, que era o quê? A promessa de enviar o Espírito Santo para seus discípulos. E um comentário diz assim para nós: a promessa do Espírito Santo feita por Jesus aos seus discípulos revela o compromisso divino de prover direção, consolo e transformação àqueles que seguem a Cristo. Jesus garantiu que não deixaria os seus discípulos desamparados, mas enviaria outro Consolador, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. A terceira pessoa da Trindade, que habita neles e os capacitaria para a missão. É porque sem o Espírito Santo, como era que os discípulos iam fazer a missão para a qual eles foram chamados, para a qual eles foram separados, né? Tem que ter o Espírito de Cristo ali. Enquanto Cristo estava aqui, né, Cristo estava guiando, Cristo estava ensinando, mas Cristo estava indo embora. E quem ia ficar com eles, ajudando ele, orientando, ensinando,
capacitando, né, para fazer a obra, se Cristo não estava mais. Então tem que enviar quem? Alguém. E esse alguém que ele envia é quem? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, identificado como Paracletos, desempenha o papel de ajudador, advogado e encorajador. Sua vinda não é apenas assegura a presença contínua de Cristo na vida dos crentes, mas também reafirma a divindade e a unidade da Trindade. Tá vendo? Ele não só, né? A vinda dele não apenas assegura a presença contínua de Cristo na vida dos crentes, mas também reafirma a divindade e a unidade da Trindade. Como Jesus declarou, não vos deixarei órfãos, Evangelho de João capítulo 14, verso 18, evidenciando que, por meio do Espírito, ele permaneceria com seus discípulos. Ele mesmo deixou bem claro que não os deixaria ele órfão, mas enviaria um que iria estar com ele o quê? Para sempre. O próprio Espírito Santo de Deus, que está evidenciando ali a própria presença de Cristo. Além de consolador, o Espírito Santo tem um papel ativo na convicção do pecado, da justiça e do juízo. Né? Ele tem esse papel, que ele é quem convence. Né? Ele tem um papel ativo na convicção do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Conduzindo os fiéis à verdade e aplicando os méritos da redenção em suas vidas. Assim, a promessa do Pai é o cumprimento da presença divina entre os homens, garantindo que os discípulos de Cristo jamais estejam sozinhos e tenham a orientação necessária para cumprir a vontade de Deus. Porque a orientação necessária que o homem precisa, quem concede é quem? O Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, o próprio Jesus está ali no crente, orientando ele, guiando, consolando diariamente, todos os dias. Por isso que ele disse que não deixaria os seus discípulos o quê? Órfãos. Ele estaria sempre com ele. Ele ia, era necessário ele ir para o Espírito Santo vir. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E ainda deixa mais, eu irei e enviarei quem? O Consolador, que vai estar com vocês para sempre. Né? Vai estar com o crente para sempre. Está ali, guiando, orientando, ensinando, que ele mesmo disse que o Espírito Santo vinha para ensinar e fazer lembrar os discípulos tudo que Jesus tinha falado. E é isso que ele faz. Ele nos lembra, né? E ele nos ensina diariamente, porque ele é o Espírito Santo de Deus. A promessa que o Pai fez e foi cumprida no dia de Pentecostes. Jesus não deixou ele sozinho, porque se ele ficasse sozinho, ele não ia ter ousadia nem coragem para continuar a obra de Cristo. Mas o Espírito Santo veio para encorajar e conceder-lhe ousadia para fazer a obra de Deus. Né? Por isso que ele diz, ele disse, não vos deixarei órfãos, enviei para vocês o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém?